valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França Adepa. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Assim disse Jesus, está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontram dolorosa situação de perplexidade na estrada do mundo, é que, depois do apóstolo e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem deve servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que pretende dirigir dois centros de atividades antagônicas em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquirindo-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade e, para isso, é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas, sim, transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço no círculo de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como o centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje, foram produzidas 1.351 edições, programa espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida, porque é um programa espírita de fato, e o espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles, abrangendo tantas outras ciências
do conhecimento humano. Deus existe, precisamos conhecer as suas leis, pois todos nós estamos dentro desse grande contexto. A população mundial vem crescendo, já passamos de 8 bilhões de pessoas. É sinal que o mundo está acontecendo e nós precisamos entender essas maravilhas que estão acontecendo conosco. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E vamos aprender, afinal de contas, como falamos, Espiritismo é ciência e trazemos sempre curiosidades do corpo humano. Afinal de contas, nós somos almas imortais em uma nova reencarnação, em um novo corpo de carne. Ainda estamos em fase de aperfeiçoamento, você sabia? Por isso, busque compreender o seu corpo. Olha essa. Quando as pessoas não comem o que desejam, o cérebro fica frustrado e desiste 80% mais rápido das tarefas que estão fazendo. É só se observar. Você sabia que você é o seu próprio laboratório? Observe o seu comportamento. Nem sempre são coisas da alma, é reflexo do corpo de carne. Conheça o Espiritismo, conheça as curiosidades do Terceira Chamada. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Marcele Bonatti, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se, para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. De repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. E o endereço eletrônico da ADEPA é esse, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao noticiário não só dos expositores da ADEPA, como do próprio movimento espírita, porque nós compartilhamos informações de outras instituições. E vamos lá, olha o que está lá nas plataformas digitais da ADEPA. Eu estarei nesta segunda-feira comemorando o 7º ano de vida das atividades do Centro Espírita Videira de Luz, em Salinópolis, Pará. Sim, no dia 24, às 19h30, eu, Douglas Lopes, estarei no Centro Espírita Videira de Luz, Salinópolis, Pará, Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia, levando esta palestra, Instituição Espírita, um local de encontro entre dois mundos. E o nosso querido amigo Nonato França estará no dia 25 de junho, às 19h30, no Centro Espírita Divino Mestre, que fica localizado a Passagem Pombo 124, entre a Antônio Barreto e a Domingos Marreiro. A entrada é pela 14 de março. Nonato França levará o seguinte tema: o Evangelho do Cristo aplicado no dia a dia. E no dia 27, quinta-feira, às 18h30, eu estarei no Centro Espírita Paz, Luz e Amor, que fica na Cidade Velha, na Travessa Carlos de Carvalho 328. O tema: de doenças da alma e seus reflexos no corpo.
também no dia 28, que será um sábado, sexta-feira. Dia 28 é sexta-feira. Estarei na bucólica Ilha de Mosqueiro, levando o tema no Centro Espírita Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre a Pratiquara e o Comandante Ernesto. Mosqueiro. O tema: pecado por pensamentos. Como devo pensar então? E essas são algumas das tarefas de alguns expositores, nossas visitas a instituições espíritas e não espíritas. Quer acompanhar? Basta ir lá nas páginas digitais, repetindo, da ADEPA, AD-PA, Instagram, Facebook e YouTube. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Sintonia, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
Temos uma curiosidade, corpo humano, quando estamos chorando, tendemos a nos lembrar de outros eventos tristes do passado para chorar mais ainda. Acompanhado do choro vem o humor deprimido, que nada mais é do que o sentimento de tristeza. Assim como a alegria, a tristeza faz parte da nossa vida psíquica normal. Inclusive, ela tem um valor adaptativo do ponto de vista evolucionário. Quando estamos tristes, tendemos a nos retrair e isso faz com que poupemos energias para usá-la no futuro. Geralmente, a pessoa sabe por que está triste, sabe qual é a causa da sua tristeza e quando o problema acaba, a tristeza vai embora. Sabe o que é isso? É neurociência, não é religião nem autoajuda, não. São estudos neurológicos e analisando também o comportamento do ser humano. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se alguém não compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medos e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 19 de junho de 2024. Morre primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil. Autor Letícia Correia. O personagem conhecido como Bozo foi originalmente criado por Alan Livingston na década de 1940 e foi adaptado para a televisão em diversos países da América. Na noite da última terça-feira, dia 18, o Brasil perdeu um dos atores mais ícones da televisão brasileira a interpretar o personagem. Trata-se de Vanderlei Tribeck. Ele morreu aos 73 anos em decorrência de um infarto em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A morte foi confirmada pelo filho do ator. Hoje, às 23 horas, meu pai faleceu. Ele teve um infarto e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir a todo mundo me mandar força. Essas coisas a gente nunca está preparado. Meu pai vai deixar um legado. Um homem incrível, publicou no Instagram. Conhecido como Vandeco Pipoca, o ator interpretou o papel do palhaço Bozo entre os anos de 1979 a 1985. Atualmente ele ministrava em uma igreja evangélica onde era pastor em Criciúma, Santa Catarina. Em 2023 lançou sua biografia intitulada Da Morte para a Vida, onde contou sua trajetória desde o começo na carreira artística, a interpretação como Bozo e a vida após a televisão. A trajetória. Vanderlei Tribeck nasceu no dia 4 de fevereiro de 1951 em Vacaria, Rio Grande do Sul. O comerciante começou a interpretar o palhaço Bozo em 71. Na época, Vandeco era apenas um comediante que fazia shows em boate. Ele interpretou o personagem de 79 a 85. Após impasse que teve com Silvio Santos, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada,
O ator disse que teve alguns conflitos com o dono do SBT após ele colocar mulheres de shortinho no programa. Não podia. O americano Larry, dono dos direitos autorais da franquia, não permitia isso, contou. Após interpretar Bozo, o ator trabalhou na TV Gazeta e na Band, onde viveu o palhaço People. Após um sonho que teve, ele disse que decidiu se converter e largou as drogas. Nonato França, apesar de ser longo o texto, mas o que eu queria realmente contar a história desse cidadão, porque também ele teve seus conflitos como alma reencarnante, mas conseguiu vencer. A arte em si, alguns desafios da vida, nos permite deixar um legado de alegrias, desde que a gente queira. Apesar das dificuldades que hoje o mundo atravessa, nós não podemos desistir e sempre seguir essa intuição de fazer o bem e fazer as pessoas sorrirem ao nosso lado, não é verdade? Com certeza, Douglas, é uma lição de vida a seguir sobre certos aspectos e a outro não se permitir, né? Então ele deixa realmente esse legado da alegria do palhaço em que ele foi, mas aí também teve as decaídas, teve o problema das drogas e tantas outras coisas mais. Mas isso não é o que, digamos assim, o que nos interessa, não é o cerne da nossa questão nesse momento. É que dentro desse aspecto me chama a atenção, não é da minha área, é que a arte, né? A arte de representar, ela realmente integra aquele que é o ator ao personagem, não é? E muitas das vezes até o personagem extrapola a condição do ator, não é? E realmente é uma questão de interpretação, de sentimento, de valores, que o ator que faz isso, ele tem que ter a responsabilidade de saber que ali está sendo influenciado outras pessoas. Mas o que mais me chama a atenção é que ele vai através de um sonho, né? E se converte, e é essa a história do Bozo. Essa questão, a valorização, muito bem lembrada, a valorização daquilo que nós sonhamos. Nós somos avisados, olha, não está fazendo o dever de casa. Então, o Espiritismo, inclusive, a partir da questão 400, em O Livro dos Espíritos, aborda: devemos levar a sério o que sonhamos, tirando a fantasia, mas aquilo que traz realmente, porque quanto de nós falhamos na vida por não dar valor a esses chamados no mundo espiritual. Márcia Libonati, existem pessoas que realmente reencarnam com um propósito. Teve um comediante também, Márcia, não sei se ele ainda está na carne, que fizeram uma reportagem com ele, que ele estava basicamente na miséria. E perguntaram para ele assim mesmo: mas por que você que ganhou tanto dinheiro, por que está na miséria? Ele disse: porque eu não vim para ficar rico, eu vim para fazer as pessoas sorrirem. Então, o Espiritismo nos ensina que as dificuldades que algumas pessoas elas passam são programações reencarnatórias. Isso não quer dizer que justifique a miserabilidade, mas nós devemos ficar atentos para não falhar dentro de uma reencarnação. Aquele que vier na condição artística, cumpra o seu papel, como muito bem falou aí o Nonato França. Então, reencarnação é responsabilidade, né? Sim. Se programado a necessidade de voltar a ser um artista, e ter a minha vida conforme aquela realidade, eu preciso realizar. Eu tenho como fato a minha vida, né? Eu no fato, eu precisava fazer minha vida até a certa idade. Aí eu tive o coma, e do coma eu precisei rever certas ações e fazer certos atos. Hoje eu sou escritora. É uma coisa muito diferente do que eu decidi no passado para mim, entendeu? Mas eu não tinha me decidido como escritora, mas hoje eu sou escritora, entendeu? Então, lá em cima, o nosso Deus, ele decidiu que eu deveria o quê? Ficar em coma, me renovar, não é isso? E a partir dessa renovação,
né, tomar certas atitudes e tomar um outro rumo que já estava o quê? Programado. Muito bem, reencarnação, assunto muito bem estudado pelo Espiritismo. Você nasceu para algo, deixe um legado, Se está em situações bastante críticas na sua vida, não desista. E a exemplo do nosso querido amigo aqui que interpretou o palhaço Bozo, o Vandeco, seja otimista e reinvente-se sempre, nada de desânimo. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Nonato França, você foi lá no Arraial do Pavulagem hoje? Não foi? Não foi, né? Não foi, não. Mas a gente vai lembrar, porque tá tendo Arraial do Pavulagem, festa junina, né? Então vamos lá, Arraial do Pavulagem, Bang na Chuva. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Lá vai meu cordão na chuva, encanto do sonho meu. Eu danço banguê molhado, na chuva é meu balanceio. Querer merecer teu beijo é ter luz no coração. O céu de água doce molha, me molha que eu quero ver. A rua é meu rio de ouro, tesouro da mata verde. Maré Guajarina laga e afaga o povo nesse banquê. Querer bem querer me leva nesse toró de Igapó. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Lá vai meu cordão na chuva, encanto do sonho meu. Eu danço banguê molhado, na chuva é meu balanceio. Querer merecer teu beijo é ter luz no coração. O céu de água doce molha, me molha que eu quero ver. A rua é meu rio de ouro, tesouro da mata verde. Maré Guajarina laga e afaga o povo nesse banguê. Querer bem querer me leva nesse toró de Igapó. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Mata verde, maré Guajarina laga e afaga o povo nesse banguê. Querer bem querer me leva nesse toró de Igapó. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Agarradinho com você, bem juntinho de você, agarradinho com você, agarradinho. E vamos de curiosidades. Viver reclamando faz muito mal.
a saúde e pode alterar negativamente o cérebro. Entre nossos neurônios existe um espaço vazio, normalmente ocupado por uma descarga química sempre que um pensamento é formado, a chamada sinapse. Para facilitar seu trabalho, o cérebro tende a nos empurrar conexões já formadas, encurtando o caminho dos pensamentos. Por isso, quando formamos um pensamento negativo, estamos gerando um banco de dados que facilita a criação de mais pensamentos negativos. Na realidade, é muito simples de compreender isso, que geralmente quando a pessoa está desanimada, criando, ela inclusive custa a pensar de uma forma organizada. Quando você já tem um pensamento definido, esse espaço ele não fica vago, ele é logo preenchido por esse seu positivismo. Pensamento negativo torna o cérebro mais lento. Aprenda isso, querido ouvinte. Repetindo novamente, pensamento negativo torna o cérebro mais lento. Por isso que fica se criando imagens nesse espaço vazio. Isso é neurociência. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. A educação no lar é a base da felicidade e de nossos filhos. De toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não disputa jamais com sua esposa. Não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir, para ser um homem de bem. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Rapaz, cadê a questão? Questão 01, Nonato França. Que é Deus? Força primária de todas as coisas. O que nós podemos acrescentar ainda mais a esta questão? Tudo que é força e que gera o universo é o próprio Deus. Quando Moisés, lá dentro da sua conceituação, quis colocar-nos como imagem e sua semelhança, veio o Espiritismo mais tarde não corrigir, mas dar um sentido novo para aquilo que nós chamamos de Deus, um ser supremo,
causa primária de todas as coisas. E nós, nas sequências, somos essa parte dessa força criada por Ele. Então a nossa imagem está nas nossas condições de atributos que Ele nos deu, como dá um pai para o seu filho, no seu aspecto físico, não é mesmo? No aspecto divino são os seus atributos, dentre eles a inteligência. Isso eu acho interessantíssimo na questão número 1 do Espiritismo, que pergunta não é o quem é Deus, mas o que é Deus. Então, queridos ouvintes, que nós possamos ter isso em mente e em sentimentos, né? Que esse Deus está em nós. E Nonato, a questão Deus, ela às vezes buga a mente humana e tem muitas mentes aí malignas tentando desconstruir até a figura de Deus em nossas vidas. Uma vez eu vi um podcast, o cidadão tentando desconstruir Deus na nossa vida, dizendo assim mesmo: como é que pode? Lá na Bíblia está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Como é que nós podemos ser imagem e semelhança de Deus se nós temos os nossos defeitos? Como é que você vê essa questão? Porque ele, na realidade, enquanto que Jesus quer unificar a imagem de Deus para conosco, tem pessoas que querem nos fazer separados de Deus. E o que você acha dessa posição? Pois é, Douglas, é porque é falta, como diz assim, como está no Livro dos Espíritos, é falta de um sentido novo na nossa vida, não é mesmo? Para aqueles daquela época, como eu disse, Moisés conceitou dessa forma, eram as suas condições, não é? Eram as suas condições de conhecimento e de sentimentos. Não vamos julgá-los por isso. O que nós precisamos é nos libertar desse antropoformismo divino que foi construído ao longo do tempo por ignorância nossa e por aceitação também. Por exemplo, sem aqui querer desmerecer qualquer conceito religioso ou nosso livro sagrado, né? O Deus de Moisés era um Deus ciumento, déspota, não é? Tirano, e o Deus de Jesus. E aí ele vai e diz, né? Que não veio destruir a lei, mas dar um fiel sentido. Então, o nosso pessoa lá que fez isso, na verdade era dentro da conceituação dele. E ele estava exatamente fazendo isso, desmistificando Deus. E o Espiritismo faz isso muito bem. Muito bem. Márcia de Bonatti, a realidade é, não podemos nos divorciar de Deus, nem tampouco comprar a ideia de pessoas que querem fazer realmente essa separação, né? Somos seus filhos, estamos nele, assim como ele está em nós, como afirma o próprio Paulo, o apóstolo, não é verdade? Sim. Deus é um modelo de amor, de conhecimento, de luz, né? Que a gente se molde a partir dessa luz, desse modelo de vida, creio eu. Né? Deus não é aquele homem louro de olhos verdes, né? Deus não é um modelo, um corpo. Deus é um sentimento maior, algo mais sublime, que a gente possa estar olhando, dizendo assim: vou ser igual a Ele. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo Acorde Anjos. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar
de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar, com ele, Paulo Roberto, Elegância. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso, faça isso. Você vai vencer. Elegância. A vida moderna caracteriza-se pela informalidade, pela pressa e pelas mudanças constantes. Hábitos até pouco tempo bastante difundidos, hoje são raros. A carta escrita à mão foi substituída por mensagem via e-mail. Poucos homens permanecem puxando a cadeira para suas companheiras ou abrindo a porta do carro para elas. Malgrado todo o interesse por almas gêmeas e temas da espécie, o romantismo parece quase extinto. Há muita afoiteza em começar, consumar e terminar os relacionamentos. Prestar atenção no companheiro, identificar seus sonhos e os tesouros de seu mundo íntimo, tudo isso se afigura terrivelmente fora de moda. Tal descuido com a essência do ser humano está presente em quase todas as espécies de relações. Tem-se pressa para tudo. Essa urgência desmedida faz com que regras básicas de educação sejam constantemente ignoradas. Os cumprimentos, quando existem, são lacônicos e despidos de calor. Uma palavra mal posta é de pronto devolvida. Não se para pensar se o interlocutor enfrenta algum problema e por isso se manifesta com rudeza. Afinal, tem-se pressa. Embora raramente se tenha um objetivo nobre a embasar os atos que ela inspira. Nesse contexto, desentendimentos surgem à toa e rápido degeneram em antipatias e inimizades. É mais fácil julgar, responder e reagir de plano. Refletir, compreender, preservar e aprofundar vínculos demanda tempo. É difícil ignorar as pressões do mundo moderno. Globalismo, competitividade, empregabilidade.
há inúmeros conceitos que inspiram a pressa. Às vezes até a explicam, mas não a justificam no trato com o semelhante. Afinal, a afoiteza não pode justificar converter-se o homem em um bruto insensível. Para permanecer civilizado, é preciso preservar um pouco da tradicional e boa elegância. Ao contrário do que talvez sugira, o termo elegância não implica forçosamente a adoção de vestuários requintados e gestos afetados. Segundo o dicionário, um dos significados de elegância é distinção de maneiras. Ser elegante é ser distinto, atencioso e polido. É prestar atenção nas necessidades dos que o rodeiam e tratá-los como pessoas importantes. Elegância implica abster-se de expressões rudes e não se envolver em discussões ácidas e ferinas. Elegante é não falar dos ausentes, é não ser uma presença desagradável aos demais. Para quem responde tudo ao pé da letra e não costuma levar desaforo para casa, ser elegante constitui um grande desafio. Contudo, quem fala e age sem pensar, cedo ou tarde se arrepende e percebe que fez bobagem. Atos impulsivos e grosseiros destroem oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém gosta de estar perto de um grosseirão. Mas você jamais se arrependerá de ser elegante. Talvez no princípio estranhe não responder quando provocado. Ser gentil e obsequioso em face de ofensas e grosserias demanda uma boa dose de disciplina. Mas você colherá os melhores frutos desse novo naipe de comportamento. Quem o maltratar fatalmente ficará constrangido ao perceber o esmero de sua educação. E gradualmente, um novo padrão de conduta se estabelecerá em torno de você. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração, recordando revelações no tempo e no espaço. Não se sinta separado de Deus, somos seus filhos e Jesus Cristo encurtou esse relacionamento. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E a doutrina espírita vem nos mostrar esse leque de realidades, o mundo espiritual. Os benfeitores espirituais, eles existem. Na linguagem popular, os anjos existem. E quando nós estamos em oração, nós criamos esses vínculos com as forças poderosas da natureza, vínculos com o próprio Deus. Então, põe uma coisa na sua mente. Inclusive, nós sempre sinalizamos aqui, até a neurociência já bateu o martelo, nós somos um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então vamos mobilizar boas energias? Vamos sim. Aí alguém pode estar dizendo, mas hoje eu não estou bem. Não se preocupe. Não se preocupe, nós estamos ainda no planeta escola. Às vezes é fadado uma tristeza, cair. O importante é não perder a fé. Afinal de contas, somos crianças espirituais. E tem aquela galerinha que será o nosso apoio, pessoas que acompanham aqui o Terceira Chamada há mais de 25 anos, aquelas pessoas que estão nos seus locais de trabalho, na praça pública, em casa e por aí vai. Todos nós vamos unir os pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um está neste exato momento. Orar modifica, sublima, alivia e também dá uma nova direção a certos problemas. E quem vai participar conosco deste momento da oração, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, o Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góes e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã,
Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos de seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Martins Martins e sua esposa, Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cachado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação,
esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. Uma coisa eu aprendi na vida: Deus não te tira as coisas, Ele te livra delas. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.